Olá, bom dia. Hoje já é dia 24 de setembro. 24 de setembro, estamos partindo já para o final do mês de setembro. São 7 horas em Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês aqui no nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, que é o nosso Today, né? É muito bom estar recebendo vocês aqui conosco para a gente poder conversar sobre saúde. Deixa eu ver, ó. Marli está conosco, a Sônia também está conosco, Lúcia Souza também, quem mais? A Adriana também está aqui conosco, Ardi Liaires também, o Jay, a Lise, Geusa Pacheco, Nazaré, Crislin, a Rosilene Silva também. Vamos ver quem mais aqui, ó. Arlete. Quem mais está aqui? Vamos ver. A Dulcineia Tobias. Marília Tomazini. Verônica Souto também. Bacana. Andréia. A Maria Sueli. Keila Brito. Legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês. Nós estamos chegando aí no final de semana. Gilmar também está aqui conosco, legal. Selvinha, Vanessa. Estamos chegando agora no final do mês de setembro, né? E já no começo do mês de outubro, no dia 6 de outubro, nós começamos aí o nosso próximo Gastronomia Vital. Vai ser o 2.0 agora. E estamos felizes aí com as pessoas que já estão inscritas para poder participar conosco. Se você ainda não está inscrito e gostaria de participar, no link da bio aí do Insta você tem acesso para poder entrar no programa e participar conosco a partir do dia 6, né? Com o nosso novo Gastronomia Vital, vai ser o 2.0, né? E tem bastante receita bem legal que a gente vai estar ensinando. Com certeza a gente vai continuar trabalhando aquela parte teórica, né? Hoje a gente está aí na expectativa, na parte da tarde, né, de começarmos a colocar todas as coisas em ordem da cozinha, né, que a gente vai estar fazendo Gastronomia Vital 2.0, né? Então já vamos trabalhar aí, ó, né? Tem bastante coisa para a gente poder fazer até o dia 6 de outubro para o nosso próximo Gastronomia Vital, né? Então estamos trabalhando intensamente. Lembrando que hoje é quinta-feira também, e aí nós temos nosso Saúde em Pauta à noite, né? E 8 horas da noite no YouTube, então, momento da gente conseguir ter mais um encontro, né, falando sobre saúde. Bom, 24 de setembro é uma data interessante para mim, porque assim, eu tenho uma prima que faz aniversário hoje, né, minha prima Juliana, né, faz aniversário hoje, mas exatamente daqui 3 meses, então ela faz aniversário hoje, daqui 3 meses exato, quem está fazendo aniversário sou eu, né? Então daqui 3 meses, dia 24 de dezembro, sou eu que estou fazendo aniversário. Mas uma coisa que é legal é que 24 de setembro e 24 de dezembro caem todos os anos, né, no mesmo dia da semana. Então eu falo que quando chega o aniversário dela, eu não preciso olhar no calendário para saber qual a data, né, da semana que vai cair o meu aniversário. Então eu já sei que vai ser numa quinta-feira esse ano meu aniversário, porque hoje é aniversário da minha prima, 24 de setembro. A Manuela era para ter nascido também dia 24 de setembro era o programa, né, nascer nessa data, mas aí ela se antecipou e resolveu nascer no dia 9 de setembro, né? Mas é uma data que eu acho muito legal. E também porque falta aí mais ou menos 3 meses aí para o Natal, né? 3 meses e um dia. E a gente gosta muito do período do Natal aqui em casa, né? A gente gosta bastante. Olha o pessoal falando que está já inscrito aqui para poder participar com a gente do Gastronomia. Legal. Eu vi que chegou uma pergunta aqui da Marília, que é a seguinte, ó. Com relação à vitamina B12, né? Ela pergunta se eu indico um manipulado, se é confiável, né? Vitamina D, B12 e melatonina. Sim, eles são confiáveis, né? São confiáveis, pode fazer uso dos manipulados, né, sem problema nenhum. Eu geralmente, né,
quando não tinha a oportunidade de estar trazendo dos Estados Unidos a vitamina B12 e a vitamina D que a gente tem usado em casa, eu fazia manipulado, né? Eu preferia manipulado porque achava que o preço compensava também. E aí nós fazíamos uma farmácia de manipulação em Maringá, que é a Medifórmula, né? Do amigo do Rodolfo. Mas aqui em Brasília eu ainda não tenho uma farmácia, por exemplo, de manipulação que eu possa estar fazendo indicação e nem onde eu mando as minhas formulações, né? Ainda conheço pouco o mercado farmacêutico aqui de Brasília, mas eu indico sim fazer manipulado. A melatonina que eu não vejo muita necessidade de fazer manipulado, melatonina você encontra no mercado com preços, né, bacanas, né? E assim, melatonina quando for fazer, compre sempre de 1 miligrama, né, para poder fazer o ciclo da melatonina, se for fazer, ou então para você poder determinar qual a dose que você quer utilizar. É muito ruim você comprar uma de 5 miligramas, porque de repente você percebe que 5 ficou, né, uma dose muito alta e não tem como você reduzir, não tem como reduzir. Então melhor é comprar de 1 e aí você vai experimentando a dose até definir qual dose de melatonina que você vai utilizar, né? Aí sem problema nenhum. Vamos ver quem gostaria de participar aqui hoje, pessoal. É só me avisar que eu já vou estar convidando você para a gente poder. Opa, aqui ó, a Luna Lunune. Lununes Afonso. Eu acho que é isso, né? Do Ceará, diz que quer participar. Vamos convidá-la aqui, ó. Ó, a Andrea está dizendo assim, ó, que algumas receitas do Gastronomia Vital 1 estão fazendo parte do dia a dia da casa dela. Muito legal, a gente fica muito feliz, Andrea. Ontem também uma aluna do Gastronomia Vital 1 fez o tiramisu e aí marcou a gente na publicação e é muito legal isso. A gente fica muito feliz de saber que a gente tem conseguido minimamente contribuir para a melhora, né, da saúde das famílias, né, principalmente vocês que são nossos seguidores, que têm nos acompanhado e participado conosco dos programas, né, mas levando para vocês mais sabor, né, mais saúde. Então isso para a gente é muito legal. Vamos convidar aqui então. Vamos ver se vai dar certo. Nossa participação vai ser do Ceará, será que vai dar certo? Vamos ver aqui. Aguardando Lununes Afonso. Aguardando. Ó, tem gente que é do mês de dezembro aqui também, ó. A Sônia é do mês de dezembro. Oi, Deu certo. certo. Tudo bem? Sim, Como é que tudo, doutor. estamos? Aqui, né? Nós temos muita informação boa para colocar em prática, né? Estamos Isso aí. gradativamente avançando. Isso é E legal, hoje legal. eu estou feliz porque eu vi a participação da minha sobrinha, que está no Rio de Janeiro, Hum. no Tio. Epa, peraí que tá ruim Tenho aqui a divulgado muito o seu conexão. trabalho, sério, viu? E Deu travou um pouquinho e a gente não conseguiu entender bem o que você disse. Vou pedir para repetir. tá. Eu estou aqui feliz porque eu Uhum, vi a participação da minha sobrinha, que uhum. mora em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ela entrou hoje, Uhum. participando aí do Tio Day, assistindo. Olha que Eu já legal. tinha informado para ela, né? Há muitos dias. Então, que ela seja bem-vinda aqui também. Olha que legal. Ana Castro. Ana Seja Castro. Bem bem-vindo, aí. Ana. Muito bom, seja bem-vinda. Vamos lá, no que a gente pode ajudar hoje? Aluna do Transformação Vital, né? Doutor, tá. É assim, na verdade, eu estava querendo a tua orientação Uhum, para os exames do meu filho que tu indicou, né? Do uhum. Samuel. Eu Sim. fiz aqueles exames, eu queria, assim, eu já transformação vital. A internet está complicando.
Tá complicada a internet, né, pessoal? Vamos ver aqui, vou ter que chamá-la novamente aqui para ver se dá certo. Ó, saiu. É, caiu. Travou. É assim, normal, né? Coisa que ao vivo dá nisso, né? Mas a gente vai trabalhando aqui, não tem problema nenhum. Vamos ver se ela consegue novamente aqui. Eu vi que ela havia enviado aqui os exames do filho para mim. Vamos ver se ela consegue entrar aqui novamente. Deixa eu ver se ela entra aqui para a gente tentar falar. Cadê? Onde que ela está aqui? Vamos tentar de novo. Pronto, doutor, voltou. Vamos tentar novamente aqui. Às vezes vai caindo, né? Mas acontece. Vamos lá então. O exame do filho, né? Você disse que fez. A Junorato disse que fez uma pergunta e pede para eu responder. Vamos ver se ela consegue, se a Luísa consegue ali. Tá complicado. Deixa eu ver qual foi a pergunta. O Jay está sugerindo ir lá para perto do roteador, para ver se funciona melhor lá. Qual foi a pergunta que a Junorato fez e eu não vi? Luiz, está bem ruim a conexão, e aí o pessoal está sugerindo, de repente, você ficar mais próximo lá do Sim. roteador para ver se dá certo. Né? Tá, eu estou caminhando para lá. Legal, vamos ver se Pronto. aí a gente consegue. Uhum. Enquanto você vai Certo. chegando lá, olha só que legal aqui, ó. A Elunay Martins disse que tem colocado em prática as nossas orientações aqui e gostaria de agradecer porque ela já eliminou 8 quilos, né? E a gente fica muito feliz também, Elunay. Muito bacana esse resultado, né? A gente fica muito feliz. Vou botar uma cadeirinha para sentar lá, porque senão eu não consigo. Estou numa crise de nervo ciático inflamado, estou quase sem muitos movimentos. Estou toda entrevada, doutor. Mas é a minha... uma vida muito sedentária que eu levei, né? Então, agora estou colhendo, né? Estou colhendo com certeza. os frutos, né? Esse daí é um fato que não tem como correr, né? Não tem como correr. Né? Mais cedo ou mais tarde a gente colhe aquilo que plantou. Né? O grande problema não é só o momento da colheita daquilo que plantou. O problema é que a gente tem que lembrar que na lei do semeador é assim, ó, se você planta uma semente de milho, né, você não colhe uma semente de milho, você colhe geralmente ali 3 espigas, né? Cada espiga tem mais de 100 sementes, ou seja, você planta uma semente e colhe 300. Então, na lei do semeador, o problema não é só que você vai colher o que plantou, é que você vai colher numa intensidade muito maior do que você plantou. Ah, é verdade, olha. Esse é um problema, né? E a gente ainda brinca, né? Dizendo assim, ó, dependendo de quando você plantou e quando você vai colher, o tempo que demorou para você conseguir colher, né? O tempo que está maturando lá para você a colheita ser bem grande depois, né? Eita, mas é aí o que é legal também que a gente pode recomeçar agora, né? E vai colhendo mais na frente, né? A esperança. Sempre assim. Você disse que enviou os exames do filho. Enviou por onde, Luísa, para a gente poder olhar? O teu WhatsApp, né, que eu colhi no grupo Transformação. Foi lá que eu coloquei. Sim. Tá. Porque ele Fala tem só para mim aí o número, o começo do número do seu celular, por gentileza, para eu procurar aqui. O começo. É 997 17. Não, o código de área primeiro. Ah, tá. 88. 88.
997. Isso. Agora não fala tudo não, hein? Tá bom já. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, não achou não. Meu Não, Jesus. não apareceu, não achei. Depois eu procuro aqui. Mas fala aí o que que tem. Ele diz que ele tem 8 anos, né? Ele tem 8 anos e está ganhando um aumento de peso muito rápido, né? Uhum. Ele, o ano passado, no espaço de um ano, ele ganhou 8 quilos. Uau, Agora, de janeiro até agora, mais 8. certo. Ele está com 50 quilos e 700 gramas, Uhum. não é? Ele tem uma doença autoimune, né? Uma alergia, assim, qualquer coisa, a pele é toda irritada. Isso. Desde pequeno ele já manifestou isso aí, É né? dermatite atópica ou não? Dermatite atópica, Uhum. é isso. Ok. E alimentação muito incorreta, como eu te falei, não sei se você lembra, né? Uhum. Come mais proteína, mais a proteína de má qualidade, né? Que são os embutidos. Sim. Verdura, nenhuma, só se for disfarçada, liquidificada, né? Em alguma coisa. Uhum. Mas isso foi um hábito de pequeno que eu mãe de primeira viagem, Uhum. temerosa, aí liquidificava a sopa, tudo, o menino não se acostumou, né, a comer. E fruta, pouquíssimo assim. Depois do almoço eu coloco uma tangerina ou uma laranja para comer. Uhum. Mas assim, de manhã sempre é um suco. Eu posso introduzir também com uma cenoura, uma beterraba. Eu estou tendo esse cuidado agora, né, para Uhum. ir. E no almoço, quase nenhuma verdura. Eu boto a salada assim, perto, eu almoço junto com ele, mas Uhum. ele não Ok. liga para isso. Tá. É, uma coisa que a gente sempre tem que entender é o seguinte, né? Quando a gente pensa em padrão de alimentação de criança, a gente precisa sempre buscar a questão da variedade, né? Isso é importante. Então, não deixar um cardápio monótono, né? Porque cardápios monótonos é muito ruim, né? Criança, ela Certo. enjoa muito rápido disso. Então, é importante a gente observar essa questão da variedade. Outro aspecto que é importante é que no processo de introdução de alimentos é onde a gente começa a construir o paladar da criança. E depois chega numa certa fase da vida aonde essa criança ela tem, né, as suas predileções, né? Aqui em casa é assim, por exemplo, né? A Manuela, ela não gosta de couve, a Mariana já ama couve, né? Então é questão de predileção, mas foi oferecido para as duas, né? Foi oferecido para as duas. A Manuela também não gosta de mamão, a Mariana ama mamão, né? Então é assim que funciona, tem a questão das predileções. Mas uma coisa que é muito importante é que depois que você faz o processo de introdução alimentar, você está fazendo o processo de introdução alimentar numa fase onde a criança não tem ainda condições de tomar as suas decisões. É aquilo que nós oferecemos que ele vai comer. Depois, né, o nosso exemplo pesa muito, mas principalmente até os 5 anos de idade. Depois dos 5 anos de idade, ainda continua pesando o exemplo dos pais? Claro que sim, sempre vai ter um peso, mas é muito maior até essa fase dos 5 anos. Então, se ele tivesse, né, uma idade até de 5 anos, Lisa, seria muito mais fácil hoje para a gente conseguir fazer esse processo de mudança. Agora, já tem muita questão da predileção dele, o que realmente ele gosta, né, ou não. Mas uma coisa que eu queria perguntar é que você falou do ganho de peso que ele tem tido, e aí eu queria saber como que é o padrão de horário das refeições dele. Tá. De manhã, a gente, por volta de 8 horas a 9 horas, faz o de jejum, né? E aí o almoço fica se estendendo, ou geralmente ele diz, não tô com fome. Ontem eram umas 2 horas, Uhum. é que a gente foi almoçar, né? Que já tinha merendado nesse horário. Sim. E o jantar é por volta, assim, de 6 horas, né? Mas ele não costuma ficar, então, beliscando entre as refeições. Isso sim, né? Porque é um bombom, é um. Agora que o pai tomou mais cuidado, que eu mostrei os exames, que ele sempre trazia, né? Ele Uhum. trabalha Ficando fora, uma semana sem trazia comer. recheado.
não é refrigerantezinho, que eu não compro assim em casa para. Mas ele Uhum. estava trazendo isso, né? Tá. Um dos Fica. problemas que muitas vezes a gente vê, né, que tem contribuído muito para o ganho de peso de criança, é elas ficarem beliscando entre as refeições, né? Isso é uma coisa ruim. É claro que a gente sabe que a criança ela tem uma demanda diferente do adulto, tem um estômago menor do que o adulto. Então, veja que é um caso que precisa ser avaliado também. A gente não pode simplesmente dizer assim, ó, não, olha, daqui para frente ele vai fazer café da manhã, almoço e janta. Não, não dá para impor esse tipo de ritmo para as crianças. Elas são diferentes, né? E tem que se respeitar esse aspecto. Agora, olha só que coisa importante a gente observar também. Se, por exemplo, ele toma o de jejum e depois ele vai e belisca alguma coisa, mesmo que ainda não esteja com fome, mas que já virou um padrão, virou um hábito, ficar comendo várias vezes ao dia, cada vez que ele come, ele precisa liberar insulina para poder fazer as correções na corrente sanguínea. Então isso é uma coisa ruim, porque o que tem acontecido hoje é que as crianças, principalmente nesse período de pandemia, elas estão em casa o tempo todo, então elas passam pela cozinha, pegam alguma coisa e saem comendo. Para elas não existe a questão de ter que concentrar as calorias numa única refeição. Ela não tem esse pensamento. Ah, estou com vontade, não é nem fome às vezes, estou com vontade, vou e como. Só que ela mantém um nível de insulina elevado, né? Mantendo esse nível de insulina elevado, isso estimula a produção de gordura. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que considerar. Quanto mais vezes ao dia nós comemos, maior é a circulação de insulina na corrente sanguínea. E a insulina, ela é um hormônio do tipo anabólico. Então, ou seja, ela participa da produção de alguma coisa. Como mantendo o nível de insulina elevado, a gente sabe que a glicose está alta na corrente sanguínea, a gente força a saída da glicose do sangue para o fígado. E aí aumentamos a produção, então, de triglicerídeo. Então, esse é um aspecto que muitas vezes favorece o ganho de peso, né, em crianças. A gente tem encontrado muitas crianças hoje acima do peso, e um dos motivos é esse: comer várias vezes ao dia, né? Então a gente tem que sim dar as 3 refeições, muito bem planejado, questão de horário, né? E, se necessário for, mais uma quarta refeição, geralmente na parte da tarde, né? Porque entre o de jejum e o almoço, o tempo geralmente não é tão longo, então não há uma necessidade de fazer uma refeição. Mas eu entendo que, de repente, do meio-dia até às 6 horas da tarde, aí o tempo já é bem mais longo, o que faz muitas vezes, né, a gente se sentir obrigado a dar uma quarta refeição na parte da tarde. A gente não pode impor um ritmo de 3 refeições para a criança. Condições fisiológicas dela são diferentes da nossa. Agora, se uma criança gasta mais caloria do que o adulto, proporcionalmente pelo peso que tem, para uma criança ficar acima do peso, a gente tem que entender que está acontecendo também um fenômeno que é sobra de calorias, né? Isso quer dizer o seguinte: ele tem uma demanda de energia e hoje está comendo mais calorias do que precisa, né, para seu desenvolvimento, para manutenção. E toda caloria que sobra, o corpo entende assim: está sobrando na caloria nessa refeição, é porque vai entrar em restrição. Então eu falo que a gente começa a construir a síndrome do urso, né? A gente come para hibernar, mas nunca hiberna. Sempre tem sobra de Ainda. calorias. E essa sobra de calorias, o corpo entende que tem que fazer reserva. Tem que fazer reserva. É isso que o corpo entende. Se está sobrando, tenho que guardar. Então a gente já começa a construção de um excesso de peso por causa dessa sobra de calorias. Só que para sobrar calorias para uma criança, a gente tem que entender também o seguinte, né? Tem muitos alimentos, né, concentrados em calorias que fazem parte do cardápio dele. Então esse é um aspecto importante. Se fosse uma criança que estivesse comendo bastante, mais de comida só natural, ou seja, arroz, feijão, grão de bico, né, comendo frutas, verduras, não teria excesso de peso, mesmo que comesse bastante, porque são alimentos que são muito menos concentrados em calorias, né? Muito menos concentrado. O valor calórico é pequeno. Agora, quando você fala, por exemplo, de um refrigerante de vez em quando você fala ali do bombom, isso a gente sabe que são alimentos industrializados e muito concentrados em calorias, ou seja, tem um volume calórico muito grande numa porção pequena. Então, esse é um aspecto que preocupa bastante, a concentração calórica dos produtos industrializados. Então, para a gente conseguir ter essa melhora, o que a gente precisa? Tentar justamente,
né, excluir o máximo que a gente conseguir do cardápio dele alimentos industrializados, porque esses são os concentrados em calorias. E aí, nesse caso, não vai haver, né, uma condição da gente fazer o controle do peso dele se a gente não controlar a quantidade de alimentos industrializados. E eu fico feliz quando você diz, por exemplo, que conscientizou o marido, né, baseado no resultado dos exames, de que precisava promover mudanças na casa, né? E aí você disse do resultado dos exames, e quais foram esses resultados que levaram o marido a começar a criar conscientização nesse aspecto? É, nós fizemos aqui o hemograma, né? Depois eu te deixo ele por último. A glicose, doutor, 88. Tá, A glicose dele. ok. Proteínas totais deu Tá. 8,04. Isso está dentro da Aí você normalidade, a proteína. Como? As proteínas estão dentro da normalidade, né? Tá. Você quer ver elas separadas? Eu gostaria, na verdade, agora, proteína total dando normal, provavelmente para a criança está normal, globulina e albumina também. Eu queria ver se tem triglicerídeo e colesterol. Tem sim. O colesterol total deu 204. Então, aí é onde a gente encontra o problema, entendeu? E vamos conversar sobre esse colesterol total antes da gente falar das frações do colesterol. Para poder chegar num colesterol de 204, é um valor hoje considerado já acima do normal para adulto, imagine para criança, né? Então, assim, onde que a gente, né, esbarra no problema, né? Esse tipo de colesterol alto é um reflexo, né, do padrão de alimentação que ele vinha tendo, né? Comendo muitas besteirinhas, né? Principalmente alimentos industrializados concentrados em gordura saturada, né? Então esse é um aspecto. Ou a própria gordura saturada do embutido, que é algo que ele também gosta, né? Então esses alimentos têm contribuído para o aumento, né, da taxa de colesterol total dele. E qual que é o problema disso, né? O problema é que ele já começa com esse índice de colesterol, né, a formar placas de ateroma dentro das suas artérias. E o que são essas placas, né? São as placas de gordura que vão se acumulando e fazendo com que o sangue tenha cada vez mais dificuldade de passar por essa circulação sanguínea, né? Ou seja, eu vou diminuindo o espaço da luz, né, vai ficando cada vez menor. Não porque o vaso sanguíneo esteja se contraindo, mas porque nós estamos reduzindo o espaço pela formação dessas placas de gordura. O problema é que hoje ele não vai colher um efeito colateral da formação dessas placas de gordura, né? Mas talvez ali por volta dos seus 20 anos, 30 anos, ele possa ter um problema se nós não fizermos uma intervenção agora, né? Então esse é um aspecto muito importante. É como se a gente estivesse criando o alicerce de um problema futuro agora, entendeu? E esse problema não é um problema qualquer. Por quê? Os adultos, né, que hoje são idosos, começaram muitas vezes a construir as placas de ateroma que geram um infarto, né, na terceira idade, quando estavam ali com seus 30, 40 anos. Aí eles tiveram, né, de repente, erros de estilo de vida que fizeram a formação das placas de ateroma. Mas vieram ter um infarto lá 20, 30 anos depois, não é? E aí quando tiveram esse infarto, eles já estavam idosos. A vantagem, olha, é uma vantagem de ter um infarto quando você está na terceira idade é de que o seu coração, né, já tem ali 60 anos, digamos assim, e ele criou várias ramificações das artérias principais do coração, das coronárias, né? Quando a gente cria essas ramificações, quer dizer que o infarto muitas vezes não é fulminante, porque ele vai ter um comprometimento pequeno do coração. Então ele vai comprometer uma área pequena do coração, porque ele pode pegar uma dessas ramificações da coronária e comprometer uma área pequenininha. Agora, quando a gente começa a construir essas placas de ateroma ainda na infância, esse infarto não vai vir lá com 60, 70 anos de idade. Esse infarto pode vir com 20, pode vir com 30, e aí é um problema. Por quê? Porque o nosso coração é jovem, e esse coração jovem não promoveu essas ramificações que são características do avanço da idade.
Então, se houver um infarto ainda numa idade mais nova, a chance de sobreviver ao infarto é praticamente nula. É praticamente nula. Isso, Por quê? meu Jesus. Porque a área do coração que vai ser comprometida é muito maior, porque não tem as ramificações. Então, eu vou comprometer justamente uma coronária, né, que vai ter ali uma amplitude muito maior, né, de danos ao coração. Então, esse é um aspecto que a gente precisa considerar para promover as mudanças. E aí nós vamos ter agora um embate daqui para frente, porque você vai querer cuidar, né, mas ele ainda não tem esse grau de consciência da importância de cuidar. E o que vai acontecer então? Vai ter rixa, vai ter, né, embate dentro de casa, porque você vai querer impor um padrão diferente e ele não vai querer aceitar esse padrão diferente. Então você vai ter que trabalhar com um jogo de cintura muito grande, né? Muito grande, Liz, aonde você vai ter que tentar convencê-lo, né, da necessidade da mudança, mas não impor a mudança. Mesmo que você seja a mãe, seja a matriarca da casa, né, a imposição é muito ruim, porque talvez pela imposição ele até siga agora, mas vai crescer depois revoltado com isso, e assim que tiver as oportunidades, né, de fazer tudo que quiser com relação ao padrão alimentar, vai fazer. E aí lá na frente vai ter consequências gravíssimas disso. Então, o trabalho de conscientização é algo muito importante agora, né? Porque a gente já viu que realmente, né, está alto o colesterol, né? Quando você chamou a atenção do peso, eu falei, sim, o peso é um problema, mas o colesterol é, às vezes, pior, né? Tem aí as frações também, o HDL e o LDL, para a gente ver? Tem sim. Então, vamos lá. O HDL 32. Ok, isso mostra que ele também não é uma criança muito ativa em termos de exercício, né? O LDL 127. Pois é, esse LDL é onde a gente esbarra aí no problema da formação das placas de ateroma, né? Para adulto, por exemplo, a gente considera que acima de 100 é alto. Imagine para uma criança, né? Então, assim, nós estamos com um problema não só no colesterol total, como nas frações, né? Onde a gente percebe que ele não é uma criança que gosta muito do exercício físico, não, né? Não, Pois é. de jeito nenhum. O exame mostra essas coisas, né? O exame mostra essas coisas. Uma vez eu atendendo um paciente, que era um paciente que vivia tentando me dar nó toda vez, né? Tentando me enganar com as falinhas dele lá, de que tinha seguido, que estava fazendo tudo direitinho. E aí uma vez ele trouxe o exame, e eu olhei o exame dele e falei, olha, você pode até dizer para mim que você fez tudo certo, mas seu exame não me mostra isso, né? Aí numa outra situação, ele chegou e eu perguntei, como é que você está? Ele falou, não, doutor, não pergunta para mim não, olha para exame não mente, não é? Então, olha para o exame. É Então, assim, verdade. o exame não mente, o exame ele mostra realmente, né, o que tem acontecido. Então, assim, não adianta a gente querer se iludir. O exame ele traz uma realidade, né? Então, essa realidade hoje é uma realidade que precisa ser transformada, precisamos mudar, né? Não podemos nos acomodar com essa situação. Esse é o momento da mudança, quando a gente percebe que tem um problema e consegue diagnosticar esse problema e já sabe quais são os passos para a mudança, agora é a questão de fazer um planejamento, trabalhar a conscientização e começar a mudança, né? Então, o que você deve fazer nesse momento, Luiz? Daqui a pouco a gente vai falar do triglicerídeo, né, que eu vou querer saber. Mas o que você vai ter que fazer nesse momento? Primeira coisa é sentar com ele, mostrar o resultado do exame para ele. Eu estou com pouca bateria aqui. Por que pouca bateria? Não era para estar, não. Que você vai ter que mostrar o exame para ele, né? Explicar, né, que existe risco, né, baseado nos resultados do exame, que hoje talvez ele não tenha um problema, mas é um problema que vai aparecer no futuro e que é necessário para que ele evite esses problemas, começar um processo de mudança agora. E aí, junto com ele, você deve começar a fazer o seguinte. Vamos criar aqui 2 listas. É Samuel o nome dele, né? Então você vai chegar para ele e falar assim, Samuel, vem cá. Nós vamos criar aqui, ó, 2 listas, né? Uma lista a gente vai colocar quais são os alimentos que você deveria comer e ainda não come.
mas monte a lista com ele, não monte a lista sozinha, porque aí é uma forma de você impor. Então você vai chamá-lo para participar da conversa e vai perguntar: o que que você acha que é bom, que você deveria comer e não come? Aí de repente ele vai dizer: eu deveria comer mais frutas. Então você escreve lá, frutas. Né? O que mais que você acha que você deveria comer? E aí ele vai dizendo o que ele acha que deveria comer. Ele não tem o mesmo grau de consciência que nós temos, então você vai fazendo perguntas também para que ele possa dar as respostas que você quer. Aí você pergunta assim: você acha que você deveria comer o arroz integral? Aí ele vai dizer assim: não sei. Né? Aí você fala assim: você acha que tem diferença entre o arroz integral e o branco? Né? Aí ele vai dizer: deve ter, mãe. Tal. Aí você sabe quais são as diferenças? Aí ele vai dizer: não, eu não sei. Fala, então, esse daqui, ó, integral tem fibra, esse daqui não tem, esse daqui é rico em vitaminas, esse aqui não tem. Então, você vai fazendo perguntas, né, para que ele também possa participar dessa interação e compreender, né, de que realmente tem alimentos que precisam ser incluídos nessa lista. Aí você cria uma lista de inclusão. Depois você começa a criar uma outra lista, que é a lista daquilo que ele come e faz mal e não deveria comer, que é a de exclusão. Mas aí, novamente, vai perguntando para ele. Você fala assim: Samuel, o que que você acha que você come hoje, né, que fez com que você estivesse hoje acima do peso, tivesse com esse nível de colesterol alto que é perigoso? E aí você vai perguntando. E deixa ele dizer. Aí você vai perceber quão grande é o grau de consciência que ele tem também do que faz mal. Do que faz bem ele talvez não tenha tanto, mas do que faz mal ele sabe. Ele sabe. E aí ele vai dizer, né, olha, mãe, eu sei que o refrigerante faz mal, eu sei que o chocolate faz mal, eu sei que comer, né, os embutidos, ele não vai falar a palavra embutido, óbvio, né? Ele vai dizer o nome do produto. Eu sei que tal coisa faz mal, tal coisa faz mal. Aí você fala assim: isso, enfim, realmente, essas coisas elas não são boas, né? E aí você vai acrescentando, né? Vai acrescentando, né, nessa lista de exclusão, tá? Depois que você terminou de fazer a lista de inclusão e fez a lista de exclusão com ele, aí você pergunta para ele assim: Samuel, agora nós temos duas listas aqui. Qual delas você acha que nós devemos começar? Pela lista de inclusão ou pela lista de exclusão? Né? Aí ele vai ficar meio desconcertado, provavelmente, mas vai dizer que é pela lista de exclusão. Né? E aí você vai dizer assim: não, nós vamos começar pela lista de inclusão. Né? Aí ele talvez questione, fala: mas você falou que isso aqui faz mal e eu não vou precisar parar de comer? Né? Aí você vai dizer assim: você vai precisar parar de comer, mas mais importante do que você parar de comer isso que faz mal, é você aprender a comer isso que faz bem. Sabe por quê? Porque se ele começa a aprender a comer o que faz bem, Luísa, chega um momento que ele não vai ter, né, falta daquilo que faz mal. Agora, se eu simplesmente começo a retirar tudo que faz mal da alimentação dele, e hoje tem bastante coisa, porque a gente olha para o peso, olha para os exames e sabe que tem bastante coisa que faz mal. Aí o que vai acontecer? Você vai deixar ele com um cardápio muito restrito. Um cardápio muito restrito, monótono, e ele não vai seguir. E ele vai querer desistir, vai bater o pé e vai querer comer as outras coisas. Então, antes da gente pensar em sair retirando um monte de coisa que faz mal, né, a gente vai começar a incluir um monte de coisa que faz bem. Aí a gente entra nesse processo da mudança. Esse é um trabalho gradativo, independente da gente ter esse diagnóstico que hoje não está bom, a mudança ela não é da noite para o dia. Né? Não é uma mudança que acontece da noite para o dia. E nem pode ser. Porque a mudança da noite para o dia é mudança com dois sentidos. Ou é por urgência, né, ou é por emocional. Né? Eu fiquei empolgado e vou mudar. Então, também não serve. A mudança ela tem que ser racional, tem que ser planejada e gradativa. Então, esse é um aspecto bem legal para a gente avaliar. Tá? Então, assim, senta com ele depois, né, e bate esse papo com ele, né, conversa com ele e deixa ele participar das decisões. Isso é algo fundamental, fundamental. Porque você está falando da vida dele, não é da sua. Mesmo sendo mãe, a vida é dele. Né? Então, em casa, por exemplo, sempre foi assim. As meninas têm um ótimo padrão de alimentação aqui em casa. Mas uma das coisas que eu falo que num processo de mudança a gente precisa fazer, para quem tem filho pequeno, é levar o filho para o supermercado.
Tá? Então, esse é um fato muito importante. Levar o filho para o supermercado. E aí o pessoal geralmente fala para mim assim, você tá louco? Vou levar essa criatura para o supermercado, vou passar vergonha, vai dar piti lá dentro, vai fazer escândalo, né? Não. Se nós, como pais, não levamos nossos filhos para o supermercado, quem vai ensinar educação nutricional para eles? Ninguém. Até Verdade. que ele comece a receber a educação nutricional dele pela televisão e pelos amigos da escola, né? Então, os primeiros professores são os pais, na questão da educação nutricional. Aí depois vem quem? Aí depois vem a televisão e vem, né, também a influência dos amigos. Aí a coisa começa a desandar. Então, são os pais que têm essa responsabilidade de levar os filhos para o supermercado e fazer educação nutricional. Então, eu fiz isso com as minhas filhas e eu continuo levando elas para o supermercado. E aí é interessante porque, claro, elas veem determinadas coisas e querem, né? Elas querem. Aí o que eu vou fazer? Eu paro tudo dentro do supermercado, né? Eu abaixo, deixo o meu olho na altura do olho dela. Isso é algo muito importante, né? Você nunca pode falar você em pé olhando para baixo e ela olhando para cima. Não vai resolver. Naquele momento, ela já se sente acuada e você já está mostrando assim, ó, quem manda aqui sou eu, né? E não é assim que a gente consegue promover o processo da educação. O processo da educação é aqui, ó, olho no olho. A gente tem que mostrar que a gente está no mesmo nível, né? Então isso é importante. Eu te respeito, é uma forma de você mostrar, olha, eu te respeito, eu estou aqui, né, me rebaixando na sua condição para que a gente possa ter essa conversa. E aí, então eu sempre abaixava dentro do supermercado mesmo, olhava ali nos olhos das minhas filhas e começava a conversar com ela e explicar. Eu falei, filha, o papai até entende que você queira comprar isso, né? Só que isso não é algo que faz bem para você, né? Ela falou, mas eu quero, papai. Eu falei, eu sei que você quer. Mas eu queria que você entendesse, filha, que toda escolha na vida, ela gera consequência. Ela falou assim, o que é consequência, papai? Já aconteceu essa conversa mais de uma vez no supermercado. E aí então eu falei assim, filho, olha, por exemplo, se você comer esse produto, né, se você comer esse produto, isso daqui pode gerar cárie no seu dente, que é um bichinho que vai lá, vai comer, vai fazer dodói no dente, né, vai doer bastante. Aí você vai ter que ir na dentista para poder, né, tirar esse bichozinho, vai ter que tampar com uma massinha o seu dente. Ou isso daqui pode favorecer para você aqui, ó, uma redução da sua imunidade, ou seja, seu corpo vai ficar mais fraquinho, você vai ficar mais doente, aí você vai ficar gripada, não vai poder ir para a piscina, não vai poder, né, fazer passeios, isso, aquilo. Aí explicando as consequências, né, de comer aquilo. E aí eu perguntava para ela assim, eu falei, então, filha, o que você acha? A gente leva esse produto ou não? Ela falou, consequência é ruim, né, papai? Eu falei, filha, consequência é ruim. E aí Legal. ela começa a entender que aquilo vai gerar um efeito na vida dela, né? E a gente tenta conscientizá-la, porque a pior coisa que tem é a imposição ou a tomada de decisões emocionais. Nenhum dos dois é bom, né? Quando eu imponho, eu mostro que a criança não tem voz, e isso é ruim, né? Quando eu tomo decisões emocionais, né, de obrigar disso, daquilo e tal, também é ruim, porque ela não refletiu, ela não analisou. E veja que se a gente começar a criar esse grau de consciência, isso não é uma coisa que vai ficar preso somente na questão, né, da tomada de decisões de alimento, mas vai valer para todas as áreas da vida, né? E aí a gente demonstra amor, demonstra carinho, demonstra respeito pelo filho, mas trabalha o grau de conscientização, né? Então, Sim. isso é muito legal. Leve ele para o supermercado, né? Coloque ele para fazer a lista de compras junto com você, né? Então, isso daí é uma forma de envolvê-lo. Leve ele para a cozinha, prepare receitas saudáveis, mais saborosas com ele. Então, assim, chama ele realmente para participar do processo. Que não seja uma Sim. coisa de imposição, mas que seja uma coisa onde tenha a participação dele. É igual os planos de saúde hoje, é coparticipativo, né? A gente paga o plano de saúde a vida inteira e quando vai usar tem que pagar de novo. Então tem a nossa coparticipação aí, no caso, né? Aí, no caso dele, ele tem que estar participando do processo. Então isso é muito importante. Outra coisa que é interessante da gente observar, Mariluz, é o seguinte, né? O exemplo da casa. E aí você estava dizendo que você come na presença dele, come salada, ele vê você comendo. E aí minha pergunta é, e o marido? Ele vê também ele comendo coisas saudáveis ou não? Não.
Não, dificilmente. Bom, então aí você vai ter que ter agora uma conversinha com seu marido, né? Longe do Uhum. Samuel, né? E não é na presença Sim, do Samuel, que você também não pode expor o teu marido na frente dele. Aí você vai sim. chamar o Samuel, né? Vai falar para ele assim, filho, olha, agora a mamãe e o papai vão conversar, vai brincar, vai pro vizinho, vai para casa da tia, do primo, sei lá, vai para algum lugar, né? E aí você vai ter que ter uma conversa séria com seu esposo e dizer o seguinte, olha, criança aprende no processo chamado macaco vê, macaco faz. É imitação. Faz. É imitação. É. Criança aprende nesse processo. Macaco vê, macaco faz. Ou seja, nós precisamos mudar o nosso padrão de alimentação, nós precisamos estar afinados, né, para que nosso comportamento seja exemplo para ele. Ele não pode ver dois comportamentos dentro de casa. Dois comportamentos dentro de casa não vai ajudar no processo de consolidação da mudança que o Samuel precisa. Então ele tem que Sim. ver somente um padrão dentro de casa. E esse padrão tem que ser muito bem definido, muito bem acertado. Se o seu esposo, olha, isso é ruim, mas é o que deve ser feito. Se o seu esposo quiser comer alguma porcaria, que coma fora de casa, não traga para casa. O Samuel não deve ficar sabendo. E claro que se ele ficar sabendo, isso vai ser uma decepção muito grande para ele, né? Mas aí então, Uhum. se o esposo se conscientiza e adere ao processo, ele vai ver assim, não, meu pai está se esforçando também e está abrindo mão de comer coisas que ele gosta, né, por minha causa. Então aí ele começa a Sim. perceber que a família está envolvida. E acontece uma Uhum. mágica, é a mágica do acolhimento. Ele se sente acolhido pela família. Ele percebe que a família tem se esforçado para o seu próprio bem, né? Então, isso é importante. Não pode haver dois padrões dentro da casa. Nem nada. Isso não é só na alimentação, é em tudo, Uhum. né? Por exemplo, assim, um manda estudar e o outro fala assim, ah, não, deixa ela brincar mais um pouquinho, a criança, né? Então, não dá. Esse tipo de coisa não dá. Então, assim, ó, nós temos que falar apenas uma língua dentro de casa, né? E se, por exemplo, assim, você disse não, né, e o Samuel vai e pergunta para o pai, porque aí ele vai, de repente, conseguir o sim do pai em alguma coisa, aí fala assim, Uhum. mas o pai disse sim, mãe. Não. Então, antes do pai dizer sim ou não, ele deve perguntar assim, o que a sua mãe disse? Né? O que a sua Uhum. mãe disse? E aí sim, ele Sim. faz com que a sua fala tenha voz, né? Ah, minha mãe disse não. Então, se a sua mãe disse não, eu concordo com a sua mãe, porque aqui eu e ela falamos a mesma linha, né? Então tem que ser isso. Uma única linha de pensamento, tem que ser convergente, né? Temos que pensar e agir da mesma forma. Então, todos esses aspectos, eles fazem uma diferença brutal, fazem uma diferença brutal, né? Porque aí ele começa a perceber um padrão de comportamento, né? Aonde todos estão trabalhando para o seu bem. Então, isso é muito legal, Uhum. né? Isso é legal. Tem um monte de gente falando aí, o genro não ajuda, né? É. E não sei o que e tal. Mas É, isso é uma pessoal. realidade. Mas esse é um grau É. de consciência que precisa ter, né? Por exemplo, a gente aqui ó, tá com a psicóloga aqui, ó, vamos ver, é a psicóloga Leila Cavalcante, né? Então, a Leila pode, né, corroborar com essa ideia. Tem que ter a mesma É. língua em casa, né? Não podemos falar línguas distintas, tem que ser a mesma, né? Sim de um, sim do outro. Não de um, não do outro. A mesma coisa, né? Não pode ter essa divergência. Então, isso é um aspecto muito importante. Chama ele para participar, né? Dá todo o suporte, mas trabalha o grau de conscientização do Samuel, né? Depois chama o Sim. marido e fala assim, ó, você tem que fechar com a gente, senão não vai dar certo, porque ele vai continuar vendo o teu exemplo, e se o seu exemplo não é bom e é o que ele mais gosta, ele vai pender a balança para esse lado. Então, você vai ter que também agora mudar, né? E aí o marido tem que Uhum. participar do processo da mudança, né? Então, esse é um aspecto legal. Como é que está o triglicerídeo dele? 315. Eu também já imaginava que estava alto, porque assim, eu estou ficando com 10% de bateria. Não sei o que está acontecendo com essa bateria aqui, tá caindo muito rápido, mas também estamos quase acabando já. Então, assim, ó, Sim. esse aspecto do triglicerídeo alto já era algo que eu esperava. Estar acima do peso, né? Estar com um padrão de alimentação que tem muitos alimentos refinados, né? Alimentos industrializados, concentrados em
calorias que a gente chama de calorias vazias, ou seja, carboidrato refinado. O que mais gera o aumento do triglicerídeo não é o consumo de gordura, mesmo que o triglicerídeo seja uma gordura. É justamente o consumo do carboidrato refinado. O carboidrato presente nos alimentos industrializados. Esses são os piores. São os que mais contribuem para o aumento do triglicerídeo. Então, e nesse aspecto, a gente sabe que carboidrato refinado vai ter que, né, começar a ser abolido da casa, para a gente conseguir baixar o triglicerídeo. E qual que é o problema desse triglicerídeo alto? Quando o triglicerídeo está alto na corrente sanguínea, nós estamos aumentando o risco aí para a formação de colesterol, que o triglicerídeo é uma matéria-prima para produzir mais colesterol. Mas esse triglicerídeo, ele começa a ser depositado na região abdominal, né? E aí o Samuel estava por aí e a gente viu que ele já tem uma gordurinha acumulada aí na região abdominal. É esse triglicerídeo que vai ser acumulado nessa região abdominal. Qual é o risco? O risco é de desenvolver uma doença que era doença de adulto depois dos 40 anos, mas tem se tornado muito comum agora entre crianças e adolescentes. Diabetes tipo 2. É uma realidade assustadora, mas é algo que tem acontecido, Luísa. Por conta do aumento do triglicerídeo e esse aumento da circunferência abdominal, a gente vê que crianças e adolescentes estão desenvolvendo diabetes tipo 2. Por quê? Quando foi feito o diagnóstico do diabetes, eles fizeram uma classificação que era a seguinte: diabetes, né, que era o diabetes do adulto, e um outro que ele chamava de diabetes infantil-juvenil. Por que infantil-juvenil? Porque era um diabetes que estava correlacionado ao pâncreas parar de funcionar. Então, o pâncreas parava de produzir insulina e desenvolvia esse diabetes entre a infância e a fase juvenil da criança e recebia esse nome, então, de diabetes infantil-juvenil. Depois, eles mudaram o nome para diabetes tipo 1, diabetes tipo 1. E o 2, que é o diabetes, né, que se desenvolve geralmente na idade adulta. Só que o que a gente tem percebido hoje é criança desenvolvendo diabetes tipo 2, né, por conta da obesidade infantil que tem crescido de maneira alarmante no Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo afora também. Então, esse aspecto do consumo de alimentos industrializados é o que mais tem favorecido para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Porque a gente come calorias que são calorias vazias. Não vem nutriente, porém vem todo o valor calórico daquele alimento, que só favorece ganho de peso, mas não comunica nenhum estado de nutrição para a criança, né? Então ela só vai transformando o açúcar em gordura, triglicerídeo, que se deposita na região abdominal e aumenta o risco para o diabetes. Então veja que hoje o Samuel, ele já está consolidando um caminho, né, de doenças que vão se manifestar o mais breve possível se não fizer nenhum tipo de intervenção. Só que aí o seu grau de preocupação, Luiz, ainda mais por você estar participando do Transformação Vital e estar mudando ainda mais o seu padrão de comportamento, né? Isso daí fez com que se alertasse, fosse atrás, fizesse os exames e descobrisse esses problemas. Agora é a conscientização do esposo, é a conscientização do Samuel, né? E mudanças sendo implementadas, mas com a família toda participando desse processo, né? E aí eu tenho certeza que vai dar certo. Ok. Olha, doutor, tu pediu aqui dele o cortisol, pediu vitamina B12, eu posso te falar? Pode falar. Tá. A B12 deu 318. Ok, tá bom. Cortisol basal, 10. Ok, está dentro do nível de normalidade. Ah. Insulina, 22,20. Bom, aí já é problema. Por quê? Essa insulina já mostra que realmente isso que eu estou dizendo do diabetes é o próximo passo, né? Ele tem uma resistência insulínica altíssima, né? Resistência insulínica. O nível de insulina para ele deveria estar abaixo de 5 no exame. Abaixo de 5. Mesmo que seja considerado normal, se você olhar aí nos padrões, né, deveria ser abaixo de 5. Isso mostra que hoje ele já tem uma resistência insulínica alta. E se não fizer nada, logo Samuel vai ser diabetes. Vai ser um diabético tipo 2, na infância, né? Então olha só que preocupação, né? Então realmente é algo que a gente tem que avaliar. E esse aspecto aí chamou muita atenção. Uma resistência insulínica altíssima já. Tem uma coisa que aparece quando a gente tem resistência insulínica, que são algumas manchas assim no pescoço, né?
algumas Ele manchas tem, viu? escuras, né, Já que são as isso aí. acantoses nigricans. Então, isso que eu ia perguntar, se ele já tinha. Tem, então, né? Então, ela aparece geralmente assim no pescoço e também na axila, né, muitas vezes. Pronto. É, parece suja, é uma mancha, a gente pensa que é sujeirinha e não é. Não, não é. Isso chama-se acantose nigricans, tá? Ou seja, demonstra que ele tem um grau elevado de resistência insulínica e que ele já está entrando num quadro de pré-diabetes, né? Então, veja, coisa é séria. Temos que trabalhar intensamente para resolver o processo, né? Sim. Tem mais algum exame? A vitamina D, 26,60. Pode aumentar também. Aí, no caso, tem que colocar ele para fazer atividade física no horário do sol quente lá, para brincar também, porque eles conseguem fazer a correção rápida tomando sol, mas o uso de um suplemento para ele vai ser interessante também agora. Sim. E qual seria a dose desse suplemento? Para ele, você pode trabalhar, por exemplo, 5.000 Is diária durante um mês, né, para tentar jogar ela lá em cima, mas um mês só, né, 5.000. E aí repete o exame de vitamina D dele. Tá. Após um mês, né? Isso. Tem mais algum? Aí agora é só o hemograma. Deixa eu só te mostrar aqui. Porque assim, o meu marido hoje estava comentando, assim, a gente se preocupa muito com essa atópica dele, né? Aí porque a pele dele é toda assim como se tivesse os poros querendo, não é? Mas a dermatite Aí, dele piora também por causa da resistência insulínica. Isso faz ele piorar também da dermatite. Então, se a gente conseguir trabalhar. E olha que criança, a gente não faz cardápio para emagrecimento, a gente faz cardápio, né, ou mudança do padrão alimentar para manter o peso e ele crescer. E aí o peso vai se ajustando, né? Então, assim, estar acima do peso, gerar resistência insulínica, gordura e insulina são duas coisas que pioram dermatite atópica, né? Então tem que controlar esse aspecto, isso vai melhorar bastante. E outra coisa, né? Se tiver laticínio na alimentação dele, piora muito mais, porque aí desencadeia os processos alérgicos por causa da caseína. eu estou retirando, né? Ele pediu aqui um Danone, mas eu quero aprender um Danone natural, né? A gente compra esse do supermercado. Dá para fazer a Esse base de iogurte, inhame, né? dá para fazer a base de inhame, dá para fazer a base de tofu também, né? Tá, o tofu está sendo difícil, doutor. A gente não encontra na região. Procura o Mas eu vou inhame, pedir então. o inhame, é. É. Eu falando em Danone, mas eu compro mais aquele iogurte, né? Aquele da garrafa. Ok. Mas Bebida vamos láctea. substituir. Pois é. Tem o nome de iogurte, não é a bebida láctea, é Ah, o é? iogurte, Então né? tá bom. É mais, não sei se até que ponto. Olha, o hemograma aqui eu tenho em mão, só falta ele. Te interessa, assim, ver alguma coisa? Sim, Não. mas aí o hemograma eu vou olhar depois, porque assim, eu tô com Ah, muito pouca detalhe. bateria, minha bateria tá caindo muito Tudo bem, rápido, eu tô tá com medo de certo. encerrar e não conseguir Então salvar tá essa bom, live. tá ótimo. Mas assim, ó, eu acho que a gente já conversou bastante sobre o caso e acho que, né, você já tem um norte agora do que fazer com ele, Luísa. Então assim, converse com ele, converse com o esposo, coloque os pingos nos is para os dois, né? E comece um trabalho de mudança na tua casa. Me manda um oi só lá no WhatsApp para eu poder ver, né, os exames dele e eu olho o hemograma ver se tem alguma alteração, né? Mas eu acho que Tá, onde nós tínhamos mais alteração a gente já descobriu, né? Que como a B12 com dele está certeza. normal, provavelmente ele não esteja também com um problema no hemograma. Ainda mais que ele come bastante embutido e lá tem bastante ferro. Então, pelo menos o É, hemograma deve estar normal. Mas tem bastante coisa para a tá gente ótimo. mudar, tá bom? Luiz, eu queria agradecer aí por você ter compartilhado essas informações do teu filho, né? E espero que eu realmente tenha ajudado com esse direcionamento, não só você, mas todas as outras mamães e vovós, né, que estavam participando conosco dessa live, né, para poder entender a importância de cuidar do padrão de estilo de vida da família, né? Não pode ser só do adulto, a criança também, né, tem que se sentir parte dentro desse processo, tá bom? Quem chegou atrasado, né, assista depois, tem muita informação legal dessa conversa de hoje, né? Compartilhe também com pessoas que você acha que precisam ouvir, né, o que nós conversamos aqui hoje, tá bom? Luísa, um grande abraço para Fiquei, você. fiquei muito saciada com as suas informações, como sempre, né? Ela traz uma paz, uma certeza, uma esperança no fundo do túnel, né? Legal, a gente fica Deus feliz. continue abençoando aí o teu trabalho. A Ministério. todos nós, né? Isso mesmo, é um ministério.
Pessoal, um abraço para todos vocês, um ótimo dia. Nós temos live à noite, hoje, 20 horas, no YouTube também, tá bom? Tchau, tchau, nos vemos. Até mais. Um abraço a todos. Tchau.